Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Francisco de Assis de amparo aos necessitados. Aproveitamos também para cumprimentar os nossos irmãos que seguem-nos pelas redes sociais da CEFAM. Queridos irmãos, a nossa atividade ela está norteada de acordo com o departamento doutrinário. Nesta noite, nós vamos refletir sobre o livre-arbítrio e a consciência. Para tanto, antes, faremos a nossa prece, como de costume, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso divino irmão, nosso mestre, nosso modelo e guia, e a espiritualidade que nos assiste nesta atividade doutrinária, com toda a nossa gratidão pela oportunidade ímpar de aqui estarmos para refletir acerca dos ensinamentos, das leis, de todas as possibilidades de nós estarmos evoluindo de acordo com o nosso compromisso conosco mesmo e com os nossos semelhantes. Por isso, rogamos toda a proteção, todo o amparo para todos nós aqui presentes, para os nossos irmãos que nos estão acompanhando, e assim iniciamos a nossa atividade com a explanação, com a reflexão sobre o tema. Este tema, talvez os queridos irmãos vão dizer assim, ou pensar, melhor dizendo, esse tema é recorrente, sempre estamos falando, pensando, mas é um tema que nos leva realmente a uma reflexão muito profunda. Como nós estamos vivendo o nosso livre-arbítrio? E o que vem a ser o livre-arbítrio? O que é essa vontade que nós temos para as nossas ações? Como é que nós estamos buscando viver esse livre-arbítrio? E como estaremos construindo o nosso amanhã a partir dessa abordagem que nos também é colocado a partir de algumas obras, como o Livro dos Espíritos. Leon Denis também apresenta-nos o destino do ser, da dor. E assim nós vamos iniciar pensando, não existe um conceito para definir o livre-arbítrio, mas a doutrina espírita, aliás, nos dicionários, nós teremos algumas definições, mas para nós hoje na doutrina espírita, nós podemos nos alicerçar nos ensinamentos de Kardec e das outras obras elencadas pelo departamento doutrinário. Sabemos que o livre-arbítrio é um elemento fundamental da doutrina espírita. De acordo com o Espiritismo, o livre-arbítrio é uma das propriedades que nos fundamentam e através desse fundamento nós veremos quais atos que praticaremos e nós tornaremos responsáveis por tais atos. E assim, essa construção que nós vamos pensar na imortalidade da alma, hoje nós estamos vivenciando as consciências, as escolhas do pretérito que estamos vivenciando hoje, e também a partir dos ensinamentos nós poderemos construir uma nova jornada para as nossas próximas encarnações. Em a doutrina espírita não tem nada de sorte, de privilégio, e sim de consciência. Quando
É através dessa consciência que nós tomamos o controle dos nossos pensamentos e o cuidado para as nossas ações diárias. E assim determinaremos o nosso futuro. Desculpe. Em O Livro dos Espíritos, a pergunta 843, ela é extremamente simples e extremamente profunda. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, Leon Denis, na obra Depois da Morte, ele vem com uma reflexão assim: a questão do livre-arbítrio é uma das que mais tem preocupado os filósofos e teólogos. Conciliar a vontade e a liberdade do homem como um exercício das leis naturais da vida e a vontade divina. Vejam só. Ainda assim, Leon Denis nos coloca que o ensino dos Espíritos veio nos elucidar esse problema, que não é tão um problema a partir do momento em que nós tomamos consciência. A fatalidade aparente que semeia os males que muitas vezes, pelo caminho da vida, nós estamos a enfrentar, não é mais do que uma consequência do nosso passado. E tem um efeito voltado exatamente sobre a sua causa. E essa causa, ela está intrínseca em nós. Porque Deus, sendo todo amor, toda bondade, Ele não colocaria um a ser feliz e outro não. Portanto, olhem só o que a nossa consciência nos traz. Por isso, esta noite nós estaremos nessa reflexão, só que não para por aqui. Nós continuaremos a refletir. Uma vez que o homem dotado de sua consciência e de liberdade, a alma humana, ela não pode recair na vida interior. Ou seja, ela não retrocede, não nos retrocederemos. Suas encarnações, as nossas encarnações, elas sucedem nas escalas evolutivas dos mundos até que nós, todos nós, tenhamos adquiridos bens imorredouros, que são alvos de muito trabalho, de muita reforma íntima. Por quê? A reforma íntima é diária e a construção para a nossa consciência com responsabilidade é diária. Então, os pilares são a sabedoria, a ciência e o amor. Sendo assim, todos nós somos criados para a felicidade. Para poder apreciar a felicidade, o homem, ele tem que conquistá-la, conhecer-lhe o justo valor dessa tal felicidade. Deve conquistá-la por si próprio, não passando por cima dos irmãos, não deixando os irmãos de lado. Assim, novamente pensaremos, a partir da reforma íntima, nós vamos desenvolver valores que serão o alicerce para a nossa caminhada. Valores esses que são do amor incondicional, da fraternidade, da caridade e do bem viver. Hoje, por acaso, ao escutar o momento espírita, o que é um homem evangelizado? E parei e veio certamente de encontro com a nossa fala, com a nossa reflexão. Um homem evangelizado não é aquele
que fica sempre orando, jejuando, e sim aquele que tem um bom caráter, que está com uma moral elevada, que é um bom pai, que é um bom marido, que é uma boa esposa, e que constrói aquela família numa sociedade onde todos progredirão. Assim, quando esse homem evangelizado, ele está apto para essa sociedade, para essa família, a sua liberdade de ação e a sua responsabilidade aumentando com a própria elevação. Então, o ser evangelizado, ele tem a sua elevação espiritual, porque quanto mais nós nos esclarecemos, mais podemos exercer as forças pessoais para viver de acordo com as leis que regem o universo. Por isso, é pelo uso do livre-arbítrio que o espírito fixa o próprio destino. Por isso, não há sorte. O próprio espírito prepara, nós preparamos as alegrias e as dores. Também o destino que nós preparamos, ele é resultante através das vidas sucessivas. Não faremos de nós vítimas, e sim usaremos de todo o nosso potencial, porque o nosso livre-arbítrio, ele está intrínseco. Nós poderemos escolher fazer de acordo com a nossa vontade, e assim, se a nossa vontade for aquela melhor vontade, que não vai prejudicar os nossos irmãos, ela é uma boa escolha. Mas, se a nossa vontade é uma vontade que vai ferir o nosso próximo, ela deixa de ser uma boa escolha. Ou seja, ela terá consequências. E quando nós estamos estudando a doutrina espírita, no tríplice aspecto da ciência, da filosofia, da religião, nós estamos também pensando que nós podemos refletir, viver de acordo com a ciência e viver de acordo com as normas da redenção, da religação com Deus, religação com o nosso divino Criador. E para tanto, vamos ilustrar o filósofo alemão Immanuel Kant. Ele nos traz uma questão muito pertinente. Ele diz assim: você só é livre quando faz o que não quer. E, ao reler essa frase, nós acharemos estranho, não é? Você só é livre quando faz o que não quer? De imediato poderemos argumentar fortemente. Se não seria de fato o oposto? Liberdade não seria fazer o que se quer, quando se quer, do jeito que se deseja? Aí está uma grande diferença de entendimentos e uma prova da nossa imaturidade moral. Por quê? Para entender o ponto de vista do filósofo, lembramos também da citação de Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, que ele diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Ou seja, chegaremos ao ponto fundamental trazido pelo nosso ilustre filósofo Immanuel Kant e por Paulo de Tarso, que a liberdade está em ser dono de si mesmo e não escravo dos nossos desejos, vícios ou qualquer outra influenciação externa. Vejam só a grandiosidade dessa reflexão. Fazer o que se quer
é ser escravo do desejo. Por isso, não se poderia falar em liberdade nesse contexto. Nós não estaríamos livres, praticando o livre-arbítrio, se estivéssemos presos aos nossos desejos e aos nossos devaneios. A liberdade só é verdadeira e só pode ser trazida pela autonomia, pela inteligência, pelo uso correto da vontade, como essa força que nos permite avaliar o que desejamos e por que desejamos. Vejamos o seguinte, que Paulo, quando diz nem tudo me convém, ele diz que se o livre-arbítrio se sobrepusesse aos desejos para avaliar, julgar, escolher melhor, então seremos realmente livres. E é o ser assumindo o controle dos seus desejos. Como? E não mais sendo controlado pelos desejos, por eles, por aqueles desejos intrínsecos, que às vezes só prevalece aquele que nós queremos. Por isso, quando pensamos nessas colocações, quando o homem passa a dominar os seus instintos e os faz trabalhar em seu favor, pelo bom uso da inteligência, ele passa a ter um maior domínio sobre si. O homem, ele passa a ter o domínio de si. Então, quando nós, os homens, conseguiremos controlar as nossas paixões, nós estaremos dominando aquelas vontades poderosas, fazendo-os bons com aquelas vontades e fazendo-nos bons condutores das vontades, conquistando-nos o nosso mundo íntimo. Para tanto, isso depende do nosso esforço, da nossa boa vontade e da nossa religação com as atitudes, as quais muitas vezes deixamos para trás em busca de algo das paixões, daquelas paixões dominantes. E quando diz fazer o que não se quer é fazer o que se deve, é estar apto a assumir todos os controles das situações com maturidade, sem deixar levar o sabor das emoções do momento. Olha a palavra maturidade, ela é perfeita para essa hora em que nós estamos reunidos aqui refletindo sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, pois é uma expansão da nossa personalidade e da nossa consciência. Quando estamos pensando em ser livres, é necessário querer ser. Não adianta querer e não fazer. Então, sê-lo e fazer pelo esforço para vir essa nova proposta, libertando-nos das escravidões, daquelas paixões que nos trariam um mar de ignorâncias, substituindo aqueles desejos de ajudar o próximo, e sim o acumulativo dos bens materiais, como também nos é relatado em duas obras colocadas para a doutrina, pelo departamento doutrinário, que diz os obreiros da vida eterna. Eles trazem um contexto, um dos itens, um dos capítulos, excursão de adestramento e treva e sofrimento. Esses dois capítulos, eles tratam do mundo espiritual e as sensações que aqueles que estão sendo atendidos lá no Vale dos Sofrimentos, atendidos por uma equipe, uma pleiade de espíritos protetores, restauradores, dialogadores, que levam o bom ânimo, a vontade do refazimento para esses irmãos,
nessa esfera do vale, em que todos eles trazem da vida terrena a consciência das suas escolhas pregressas. E também nós temos um mundo maior, ele traz também 2 itens importantíssimos, estudando o cérebro e estranhas enfermidades. Em estranhas enfermidades, trata-se de um neurastênico que ele burlou todas as leis a favor dele próprio, enganou o pai, os irmãos, e ele sofre ainda no corpo físico os horrores que os que estão no plano espiritual ou no vale dos sofrimentos emanam energias deletérias. E estudando o cérebro, ele também traz dores, sofrimento por escolhas que estão gravados no córtex, as marcas das suas escolhas, das suas vontades assassínios. Então, nessas 2 obras, nós podemos pensar que o livre-arbítrio, de fato, nós precisamos repensar nas nossas atitudes. E quando nos é permitido esse encontro para refletir, nós temos que nos desvencilhar das escravidões, das paixões inferiores, daquelas ignorâncias que ainda temos, mas que podemos, através do nosso livre-arbítrio, escolher as melhores situações. E para tanto, o espírito só estará verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais fizerem parte da sua consciência. E a consciência, a partir da consciência, nós teremos o domínio da razão e assim a própria evolução. No dia em que nós estarmos de acordo com as leis universais e fizer delas a norma para as nossas ações, teremos atingido o ponto moral em que o homem se possui e domina, governa, lidera a si mesmo, em prol de uma construção de uma vida melhor, de um mundo melhor. Porque, através das nossas escolhas, nós poderemos construir. Ou seja, em tese geral, todo homem chegado ao estado da razão é livre e é responsável na medida do seu adiantamento. Por isso, quando estamos, repito, nesse momento em que o convite é para todos nós, essas obras que eu citei, elas são de suma importância para nós lermos, refletirmos e pensarmos no que é que vai gravado no nosso perispírito, na nossa consciência. E quando os processos de doenças e de enfermidades estranhas, como diz na obra, ele está gravado no córtex, ou seja, no nosso cérebro. E quando da obra No Mundo Maior, estudando o cérebro, imaginei eu as divisórias assim de todas aquelas escolhas e de todas aquelas agonias que viveremos se não praticarmos a lei da responsabilidade, das escolhas. Por isso temos a nossa liberdade de ação, mas que essa liberdade de ação seja a melhor liberdade. Passo que nós, em claro que, sob o domínio da causa, qualquer, física ou moral, quando tratam-se de doenças ou de obsessões,
o homem, ele perde totalmente o controle de suas faculdades. Ou seja, vamos nos manter saudável a nossa parte intelecto, a nossa parte moral, a nossa ligação com Deus, a nossa parte caritativa, a nossa parte fraterna. Sejamos de fato homens evangelizados. E ainda assim, já indo para as nossas considerações finais, o homem é o próprio obreiro de sua libertação. Ou seja, ele atingirá o estado completo de liberdade pelo cultivo da reforma íntima e pela valorização de suas potências ocultas. Ou seja, Deus nos colocou dotados de inteligência. Não vamos desperdiçá-las ao nosso bel prazer. Vamos aproveitá-las e também, digo mais, vamos aproveitar essa oportunidade em que estamos estudando a doutrina espírita, essa doutrina que nos acolhe, que nos acalma, que nos traz o alicerce, que nos propicia equilíbrio. E assim, os obstáculos que acumulados nos nossos caminhos, são meramente meios de nos obrigar a sair da indiferença e utilizar todas as nossas potencialidades, as nossas forças latentes, e assim substituiríamos todas as agruras por desejo de felicidade. Todas as dificuldades materiais podem ser vencidas. Todas as dificuldades de cunho moral, de desvio, vamos nos atentar e focar no entendimento e a valorização das nossas faculdades, da inteligência, da razão, da consciência, porque tudo isso nós estamos aprendendo diariamente. Ainda assim, nós vamos pensar, a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam sempre quando nós nos elevamos. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e a sua moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete de forças nos ambientes, sem a noção da moralidade. É inseparável que tenhamos a consciência e a responsabilidade de assumir a nossa liberdade, ou seja, o nosso livre-arbítrio. Aí, para realmente concluirmos, muitas vezes nós levantamos, claro, pela manhã, e muitas vezes dizemos: se eu pudesse, eu seria feliz pelo menos 8 horas por dia. Tá aí uma boa sugestão. Nós podemos ser 8, 10, até 24 horas felizes por dia. Porque depende de cada um de nós. Mas eu estou muito agoniado, eu tenho diversos problemas. Não valorizemos e tenhamos nós consciência que esses problemas já estão registrados, que nós temos que vencê-los e que a partir de agora nós estaremos construindo o amanhã. A vida é uma escolha contínua. Quando o sol ilumina o dia, a nossa escolha ditará se o dia
nos será de felicidade ou de infelicidade. Tudo depende de como encaramos os acontecimentos. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor incondicional, Pai amoroso, justo e bom, Ele concedeu ao homem o livre-arbítrio para que pudesse construir seus dias na caminhada da vida. Ou seja, todos nós, através das lições imorredoras de Jesus, que estamos estudando o Evangelho, estamos sempre buscando o alicerce nas obras complementares da doutrina espírita, nós podemos, de fato, nos iluminar, nos tomar consciência e construir esta caminhada e podermos sermos felizes quantas horas quisermos, sem reclamarmos, e sim agradecer, e tomando todo cuidado para que as nossas escolhas sejam as melhores e que os nossos registros na nossa consciência seja de extrema responsabilidade, lealdade. Temos muito mais reflexões, mas o convite é para todos nós. Vamos buscar tomar consciência do livre-arbítrio e do que ele significa em nossa caminhada. E assim construirmos essa nossa jornada para o amanhã, para as nossas próximas. Eu agradeço a atenção de todos e vamos encerrar com a nossa prece, com toda a nossa gratidão a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de refletirmos, por essa oportunidade de despertamento para as nossas escolhas, para o nosso livre-arbítrio. Também vamos nesse momento, com todo o nosso coração, rogar ao Pai toda a proteção aos nossos irmãos que estão passando pelas dores do corpo físico e pelas dores da alma, por aqueles nossos irmãos que ainda não despertaram para a responsabilidade, para as escolhas, que a nossa prece chegue até eles em forma de luz, de paz e de harmonia. Pedimos também, nesse momento em que o nosso coração está extremamente grato, pedimos pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nos presídios, enfim, Senhor, onde haja dor, que a luz se faça. Rogamos por todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, e assim dizemos: Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os mundos da tua criação. Dá-nos o pão, Senhor, hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, nossos erros, à medida que vamos aprendendo a perdoar os nossos ofensores e devedores. Por caridade, Senhor, que não sejamos nós os causadores das dores aos nossos semelhantes. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Em seguida, passaremos para receber o passe, conforme é a nossa programação.